eu queria abrir para bater papo. O que vocês têm para me contar? Quem quer falar alguma coisa para mim? Sempre tem uma história na vida da gente de convivência com uma coisa que não é agradável por falta de posicionamento. Vocês sabem que tem muito casamento que já devia ter acontecido uma separação e eles se mantêm juntos num desgaste, um estresse danado, um ultrapassando o limite do outro porque cada um ultrapassou o próprio limite. E por quê? Casou. Casou, tem que ficar casado. E às vezes manter aquele casamento, o estrago é muito maior do que separar amigavelmente. Então, estou falando de relacionamento de casal, que é uma das coisas mais complicadas para se desmanchar. Mas quando a gente olha para limites, falando de limites, às vezes é mais complicado conviver. A pessoa está vivendo uma situação mais complicada, às vezes até doentia. E aí você tem que explicar por que você está ali, por que está concedendo, o que você está esperando daquilo. Essas perguntas precisam ser feitas cada um para si mesmo, para entender o que está fazendo naquela situação. Porque às vezes a gente convive com situações no trabalho, com o chefe, a condição de trabalho, o ambiente de trabalho, horários determinados, que a gente não consegue cumprir. Aí você vai e vai se esforçar, você vai se estressar. Por quê? Porque é falta de coragem de falar com o chefe. Então, enfim, essa situação como a sua, como a do dentista, como a dessa mãe com o garoto, acontece toda hora de diversas maneiras, situações diferentes, mas com o mesmo princípio e o mesmo resultado, que é um estrago. O teu limite é toda semana? O teu limite 2 vezes por semana? Cada um tem um limite, de acordo com a formação psicológica da família, do núcleo familiar. Porque existe o meu desejo, o meu envolvimento com a minha família, com a minha mãe, enfim. Existe um sentimento que move a minha pessoa na direção da outra pessoa. Não pode ser simplesmente uma obrigação. Um dever até é mais leve, mas uma obrigação é pesado. Porque quando você faz por obrigação, a energia que você está levando não é boa. Adianta você ficar lá 3 vezes por semana com aquela mãe ou aquele pai, aquela pessoa da família, mas não é o que você queria fazer. Então você não está oferecendo o teu melhor. Então, seria mais interessante ir uma vez a cada 15 dias, mas por inteiro. Vai lá, as horas que fica... Então, a obrigação, ela não deve existir. Se é obrigação, você está além do seu limite. Você já ultrapassou o teu limite. Por obrigação, não se faz. Tem um caso de um rapaz, na minha adolescência eu vi isso. Um adolescente também, italiano, lá na cidade das Pedrinhas, próximo lá de Assis. Tem uma cidade que tem muitos italianos. E eu fui na casa de um deles e tinha um rapaz, um adolescente, cortando uma árvore gigante. Ele com um machado cortando aquela árvore. Um sol muito quente. E aí eu falei, mas o sol está quente, por que ele não para? O pai disse, porque eu mandei. Eu mandei. E o menino estava lá, no sol. E isso não deve ter sido uma única vez que aconteceu. Era um castigo? Não perguntei. Eu era jovem na época. Mas devia ser um castigo. Então, por obrigação, é castigo. Ir visitar a mãe por obrigação, para mim não é diferente de ficar cortando aquela árvore no sol quente. É obrigação. É um castigo. Então, o que é a ética? Então, quando a gente fala de limite, até a ética é flexível. Então, a gente precisa olhar para a gente. Não é o limite da sua mãe, é o seu limite. O que você tem para oferecer de melhor dentro do seu limite. Porque a sua mãe vai te esperar lá todos os dias, ela quer você todos os dias. E pode, num caso como esse, se é uma questão
familiar pode ser criado uma reunião e um acordo entre os irmãos. Quem visita quando? Num revezamento. É acordo, é igual a história do espaço do armário. O meu espaço pode ser menor desde que eu compreenda o porquê. Se eu preciso de menos, para que eu vou ter mais? O outro precisa de mais. Então, eu compreendo, eu aceito e está tudo certo. Acordo, conversado, entendido. É a minha visão, não tem que ser, é a minha visão. É o que eu digo, essa é a minha verdade, não é a verdade das pessoas, é a minha, né? E, enfim. A pessoa que ensina o outro que tudo pode, de repente larga ele sem nada, chega a ser cruel. Porque você construiu aquilo, você ajudou. Isso acontece muito com pais e filhos, mas também com casais. A mulher com o marido com a mulher. É o que eu digo, dentro dos relacionamentos, que é o que nos dá o nosso limite, são os relacionamentos, dentro destes relacionamentos, seja de que forma for, vão criando-se códigos do relacionamento a partir do relacionamento. Então você vai vivendo, vai se relacionando e os códigos vão surgindo. E esses códigos até podem ser mudados. O que é o código? Eu ensino o outro como eu sou. Eu ensino o outro como eu quero que cuide de mim, que olhe para mim. Como eu quero ser tratado. O outro faz a mesma coisa. E aí, às vezes, isso é em silêncio, às vezes não tem discurso, tem atitude que vai mostrando para o outro o que eu gosto, e o outro vai fazendo a mesma coisa. Então, são os códigos. Vão sendo criados em todos os relacionamentos. Se em algum momento eu quero mudar esses códigos, eu não posso quebrar um código, mas se eu quero mudar, eu preciso preparar o outro para a minha mudança. Se eu vou mudar meu jeito, eu não quero mais isso, o outro tem que saber antes. Eu não posso repentinamente, não quero mais isso. Eu tenho que preparar a pessoa, porque fui eu que ensinei ela daquele jeito. Eu ensinei ela que eu gosto de uma coisa assim, então ela faz para me agradar. Eu ensino que eu gosto de chocolate. Aí ela está me dando chocolate, vou usar uma coisa bem simples e boba, mas que ela me dá chocolate todo dia, toda hora me dá chocolate. Aí eu invento que eu estou além do peso, que eu não posso comer chocolate mais. Eu tenho que explicar que eu vou fazer uma dieta, que eu não deixei de gostar de receber o chocolate, mas que eu não posso, eu tenho que explicar. Eu não posso dizer, não me traga mais chocolate. Tem que explicar a mudança, você tem que informar que você está mudando. Porque senão não é justo. E isso acontece muito. A pessoa muda, não avisa o outro continua tratando ele do mesmo jeito. E aí não aceita mais. E aí a coisa vai ficando distante. Um vai para lá, outro vai para cá. Olha, vou usar o exemplo do adicto para exemplificar bem essa coisa de você ver o outro do jeito que você está habituado e depois não entender uma mudança. Quando tem uma pessoa na família que é adicta e ela entra num processo de recuperação, a família inteira precisa entrar em tratamento e se preparar para o resultado do tratamento daquela pessoa. Porque quando ela volta, a família tem que estar preparada para a diferença. Porque senão continua tratando ela do mesmo jeito que ela era, só que ela não é mais aquilo. Então todo mundo tem que ser preparado. Então até num caso desse, é assim que se lida. E as pessoas esquecem, que no dia a dia também tem que ter esse cuidado. Se eu vou mudar, o outro precisa saber. E se ele vai mudar, eu tenho que ser informada. Senão cria uma lacuna, um distanciamento. Enfim, é isso. Tem que preparar antes. Mas essas pessoas, que são as pessoas flutuantes, né? Que agora é assim, depois é assado, pessoas inconstantes, fica difícil conviver.
Fica bem difícil. Eu digo que tem pessoas que quando você acorda de manhã, você olha bem como ela está e você não sabe se na hora de dormir ela vai estar igual. Você esperando o que vem, né? Então, essas pessoas são difíceis de conviver. A gente tem altos e baixos, porque coisas acontecem na vida, a gente tropeça no outro e, enfim, precisa ir superando, resolvendo coisas ao longo do dia. Mas a gente tem uma linha de vibração. Agora, tem pessoas não, que elas são muito para cima e muito para baixo, fica mais complicado de conviver. Normalmente, pessoas muito inconstantes precisam de terapia, precisam de uma ajuda para encontrar um alinhamento. O limite da relação sexual é uma coisa um pouquinho mais delicada para se tratar, porque o sexo não depende de decisão sua. Agora eu quero, agora eu não quero. Até a mulher é mais fácil, né? Mas existe uma reação física, tem um instinto, tem estímulo, tem reações físicas que precisam existir para contribuir para uma relação sexual equilibrada. Então, tem que ser observado quando um não quer e o outro quer. É uma vez, é 2 vezes, é 3 vezes, analisar cada caso individualmente. Por quê? Tem questões físicas, tem questões psicológicas, tem questões do estresse físico, inclusive. Então, precisa observar tudo isso, emocional. Então, cada caso tem que ser observado antes da cobrança. Então, uma pessoa não pode cobrar o outro uma relação sexual sem entender o que está acontecendo ali. Mas a mesma coisa que eu disse agora há pouco precisa acontecer entre as pessoas que se relacionam sexualmente. Um tem que saber do outro. Então, eu quero sexo, o outro não quer. Eu tenho que saber por que ele não quer. É porque eu estou gorda? É porque eu não estou... Porque eu vou inventar um monte de coisa. Tanto a mulher como o homem. Tem que explicar. Não estou conseguindo, estou com problemas físicos, estou com problemas emocionais. Você está gorda mesmo, vai emagrecer. Mas tem que explicar. Não pode simplesmente... Uau! Né? Estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, o outro está... Trabalhei muito, estou cansado. Não, vamos entender. Desde que haja diálogo, tudo fica... Não é... Estou colocando no mesmo armário. Não é diferente da história do espaço. Conversa. Compreendeu? Vamos resolver. Então, você me quer, você está com dificuldade física, vamos ver se é algum problema hormonal. Fazer exame médico, vamos descobrir. Agora, se não gosta mais de mim, vamos resolver, vamos ver quem é irmão e casamento aberto, sei lá, tudo de acordo. Mas um tem que saber do outro, precisa saber, porque senão um fica se engolindo e se maltratando internamente e o outro também, porque quando não sabe, inventa, né? A cabeça humana, ela é criativa, produtiva e produz tranqueira também. Então, precisa saber. Um precisa saber do outro, o que é que está acontecendo. E juntos vão resolver, seja qual for a questão, inclusive sexual. Porque o sexo tem que ser uma coisa que traga prazer, que traga união, que traga aconchego, que una mais o casal. E não que seja um problema. O sexo não pode ser problema. Quando o sexo começa a ser problema, existe um problema entre o casal. Por quê? Tudo se conversando resolve. A cobrança é que não é justa. Ficar cobrando sem saber o que está acontecendo. E com certeza, se a pessoa não explica, vai ter cobrança. Cobrança e monstros dentro da cabeça, né? Principalmente se é o homem que não quer a relação sexual e não explica. A mulher tem uma capacidade de inventar enorme, enorme, e inventa muito. O duro é que depois ela acredita no que ela inventou e aí ele não consegue mais. Aí ele não consegue resolver a questão porque ela não tira mais da cabeça dela. Entrou, ficou, ela acreditou. Quanto mais ele demorar para explicar, mais ela vai inventar. Aí fica mais difícil. Tá certo?
Então, o que a gente registra para finalizar? Porque eu sei que está todo mundo cansado, vai trabalhar amanhã, né? Então, a gente, senão fica também. Vamos deixar registrado assim. Nós não vivemos pelo outro. Eu vivo por mim, eu sei o meu limite, então, por mim eu posso, pelo outro não. O limite do outro é o outro que tem que saber, a vida do outro é ele quem vive. Eu não posso viver. Eu posso amparar, eu posso acolher, mas eu não posso viver a vida do outro. Da mesma maneira, o outro pode me amparar, pode me acolher, mas ele não pode viver por mim. Ele não pode dizer para mim qual é o meu limite. Ele não pode, ele não sabe. Ele não está dentro de mim. Então, ele não consegue, não pode fazer isso. Com isso, o que a gente entende? A pessoa nos acolhe, a pessoa nos ampara, mas ela não vive por nós. Então, a minha parte, a parte nossa, nós é que temos que fazer. A minha parte, ninguém pode fazer por mim. Nem melhor e nem pior. Se eu não fizer, simplesmente vai ficar sem fazer. Que assim seja, meus filhos. Que assim seja, que assim seja. Viva nós!